que é preciso obedecer às leis de Deus para sermos salvos? E se as leis estão no Antigo Testamento e nós estamos sob a nova e eterna aliança, nós ainda precisamos obedecer às leis de Deus? O que Jesus nos fala sobre isso? Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo nós vamos refletir sobre a importância das leis de Deus para a nossa salvação e a necessidade que nós temos de um Salvador, que é Jesus Cristo. A lei de Deus salva? No Antigo Testamento, nós temos um momento em que Deus faz uma aliança no Monte Sinai com o seu povo. Nesta aliança, aquele povo seria o seu povo e Deus seria o Deus, a divindade deles. Deus entrega então, através de uma teofania, que é uma manifestação de Deus, o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Mas para os judeus, a lei não se restringe apenas aos 10 mandamentos, mas sim a todo o Pentateuco, em especial o livro de Deuteronômio, que é conhecido como o livro da lei. O povo prometeu obedecer, mas antes mesmo que Moisés tivesse entregue as tábuas dos 10 mandamentos, nós sabemos que o povo já pecou. Portanto, a lei de Deus, ela nos revela a nossa natureza pecaminosa. Nós não temos a capacidade de obedecer todas as leis de Deus. Assim como aquele povo pecou, também todos nós pecamos, a não ser Jesus Cristo. Portanto, a lei de Deus, ela serve como um espelho. Assim como nós, às vezes, olhamos para o espelho e falamos, essa ruguinha eu não tinha. Não gostamos daquilo que vemos, mas ela nos revela algo. A lei de Deus também. Ela nos revela a nossa incapacidade de obedecer todas as leis de Deus. E isso é importante por quê? Porque também nos revela que nós precisamos de um Salvador. E este Salvador foi Jesus Cristo, que ele sim conseguiu observar e obedecer todas as leis de Deus. Então, a lei nos revela que nós precisamos de um Salvador, de alguém que nos reconcilie com Deus. E este alguém é Jesus, o justo que nos justifica dos nossos pecados. Não deveríamos chamar de leis ou mandamentos de Deus, mas sim instruções. Porque os mandamentos de Deus é isso, são instruções para que nós possamos viver bem, viver o shalom na nossa vida. E o que é o shalom? É a plenitude da paz, é estar em paz com Deus, conosco mesmo, com o nosso próximo. Então, quando nós observamos e nos esforçamos para obedecer às leis de Deus, nós vamos colher na nossa vida a paz e a alegria, que é tudo aquilo que nós buscamos, não é mesmo? Nós queremos ter uma vida de paz, de alegria, uma vida longa, e nos esquecemos de observar os mandamentos de Deus, porque Deus nos deu a lei para a vida. Então, quando nós conseguimos entender isso e entender que não é para nossa salvação, nós não vamos conseguir nos justificar, ser 100% correto, assim como Jesus foi. Mas, quando nós mudamos o nosso olhar e pensamos, mas se eu observar e conseguir obedecer o máximo possível da lei, isso vai ser bom para mim, para quem vive à minha volta, porque eu vou conseguir viver o shalom e a alegria. Portanto, as leis de Deus, elas servem para que nós possamos viver bem. E, como não é um mandamento e sim uma instrução, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a opção entre escolher obedecer ou não obedecer. O Senhor nos indica, obedeça para que você tenha vida. Que esse seja, então, um conselho que você consiga gravar no seu coração, para que você possa viver a palavra de Deus e, assim, viver feliz e em paz. E se está fazendo sentido para você essa nossa prosa, curte o vídeo, porque isso é o meu balizador, para que eu possa trazer mais conteúdos, mais reflexões como essa para o canal. Se a lei está no Antigo Testamento, nós precisamos obedecer ela ainda? O apóstolo Paulo enfrentou este problema. Ele que era um fariseu ferrenho, que dizia que era irrepreensível, observava as 613 leis do judaísmo e passou da lei para a graça, pregar a salvação através da fé, através da misericórdia de Deus. Enfrentou esse problema porque a sua comunidade começou a pensar, então se nós não precisamos observar a lei para sermos salvos, então tudo é permitido. E Paulo então enfrenta este problema nas suas comunidades, em especial em Corinto.
Mas como que ele enfrenta isso? Com teologia. Ele entra com a teologia de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar, zelar, respeitar não só o nosso corpo, como o corpo do nosso irmão. E isso faz todo sentido, né? Se você pensar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você vai respeitar. Porque você se imagine entrando em um templo, em uma igreja belíssima. Você vai entrar lá sujando, quebrando, gritando. Não, você vai respeitar, você vai zelar. Então, quando nós pensamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos respeitar a Ele e também observar as leis de Deus, porque nós sabemos que aquilo é bom, vai fazer bem para nós, para o nosso corpo, para o corpo do nosso irmão. O cristianismo enfrentou esse problema de, então se não é a lei que nos salva, então tudo é permitido, e virou uma verdadeira depravação. Mas aí Paulo enfrenta isso, trazendo essa teologia. E se nós cremos em Jesus, se nós nos sentimos amados por Jesus, filhos de Deus, nós vamos querer nos assemelhar ao nosso Pai. Então, o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando nós desobedecemos uma lei de Deus, no mesmo momento nós percebemos. Eu sempre digo, tem pessoas que falam, Gisele, como é que eu vou saber se isso que eu estou fazendo é pecado ou não? Eu falo, olha, você postaria nas redes sociais o que você está fazendo? Não postaria. Então provavelmente é pecado. Porque nós sentimos a vergonha. O Espírito Santo, ele nos revela quando nós estamos cometendo um pecado e o primeiro sentimento que vem é a culpa, é a vergonha. Se você gosta de reflexões bíblicas como essa e não é inscrito no canal, corre se inscrever, porque depois termina o vídeo e você esquece, corre se inscrever para não perder nenhum vídeo. Agora vamos ver o que Jesus Cristo nos ensina sobre a lei. Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Bom, nós que somos cristãos, nós sempre vamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Portanto, muitas leis que estão no Antigo Testamento, Jesus vai superar. Outras ele vai reafirmar, ampliar, explicar melhor, trazer do exterior para o interior. Vamos ver uma lei que Jesus superou. No Antigo Testamento, nós temos muitas leis sobre a questão alimentar. Animais que eram considerados impuros e que então os judeus não poderiam comer. Um exemplo clássico que nós temos é o porco, a carne de porco. Por isso que o judeu, que ainda está sob o Antigo Testamento, eles não vão comer carne de porco. Já no Novo Testamento, Jesus vai nos dizer que não é aquilo que entra pela boca que vai tornar alguém impuro, mas sim aquilo que sai. Então, aqueles alimentos que no Antigo Testamento foi uma lei de Deus, E por que foi uma lei de Deus? Era algo ritual, algo também muito ligado à saúde. Nós temos que pensar que naquela época não se tinha geladeira, não se sabia muitas coisas sobre a medicina, o que poderia levar uma pessoa a passar mal e perder a vida. Então, aquelas leis eram necessárias lá, naquele período. Mas Jesus vem e supera algumas leis. Então, no Novo Testamento, Jesus vai superar essa questão alimentar. Nós temos também, em Atos dos Apóstolos, aquela visão que Pedro tem com os animais descendo em um lençol, onde o Senhor diz, mata e come. E Pedro diz, jamais, Senhor, jamais comi carne impura. E o Senhor diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, algumas leis do Antigo Testamento são superadas por Jesus no Novo Testamento, mas outras o Senhor reafirma, em especial os 10 mandamentos. Jesus vai reafirmar e ampliar, ele vai explicar, como por exemplo no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus vai explicar melhor algumas leis. Por exemplo, não adultere. O Senhor vai dizer que aquele que tiver pensamentos desejar a mulher do próximo, já adulterou em seu coração. Então Jesus ele vai ampliar algumas leis e outras ele vai superar. Por isso nós cristãos não podemos ler o Antigo Testamento sem ler o Novo Testamento e conseguir compreender qual é então a reafirmação ou a superação que nós temos no Novo Testamento. Com
Com a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos sobre a nova e eterna aliança. Por isso, nós cristãos temos que conhecer os mandamentos de Deus. As leis de Deus nos levam para a santidade. São guias para que nós possamos viver a paz e a alegria e o amor ao próximo. O amor, inclusive, é o novo mandamento de Jesus, que nos diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Este é o grande mandamento para o cristão. E qual é essa novidade neste mandamento? Que nós já temos lá no Antigo Testamento, em Levítico. Mas a novidade no Novo Testamento vai estar em amar como Jesus amou. Ele é o nosso exemplo de amor e de conduta. Por isso, nós temos que estar sempre com os nossos olhos em Cristo. Deixe nos comentários o que você entende sobre as leis de Deus, qual reflexão que esse vídeo lhe trouxe. Compartilhe, a partilha, né? A palavra sempre cresce com a partilha. Vamos responder então a grande pergunta: para que servem as leis de Deus? As leis de Deus nos servem para que nós possamos viver a paz e a alegria enquanto estamos aqui nesse mundo. Os maiores beneficiários de quem obedece à lei é a própria pessoa, porque ela vai colher paz, shalom na sua vida. Também serve para que nós possamos nos assemelhar ao nosso Pai, a Deus que é santo. A lei nos conduz à santidade, a nos assemelharmos a Deus. Também serve para que nós possamos construir uma sociedade mais fraterna. Isso que é assim o grande sonho de Deus, né? É ter uma sociedade fraterna, onde o amor impera. Amém? Vou deixar mais vídeos aqui na lateral para que você siga conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Paz e bem!